Bem-vindos, exploradores da fé. Hoje vamos mergulhar nas raízes das religiões, trazendo à luz as antigas histórias e mitos que deram origem a sistemas de crenças que moldaram civilizações inteiras. Preparem-se para uma jornada fascinante pelo tempo, enquanto desvendamos as narrativas sagradas que inspiraram e influenciaram as crenças e práticas religiosas em todo o mundo. Antes de começarmos, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, isso nos ajuda muito. Vamos começar essa exploração das origens das religiões. Hinduísmo é o nome de todas as crenças religiosas fundamentadas nos Vedas, os livros sagrados e praticados dentro da Índia. Por isso, o hinduísmo é extremamente diverso, com praticantes politeístas, monoteístas e até ateístas no Brasil. São apenas 60 mil fiéis, mas é a religião mais antiga e a terceira mais praticada do mundo. Os hindus são o Brahman, uma alma universal que está em todas as coisas. A ideia de que todos têm almas indivíduos que encarnaram no ciclo do samsara, que nossas ações não fazem evoluir ou regredir na próxima vida pela lei do karma, e que o prêmio por uma grande evolução é retornar ao Bra. Além disso, é importante viver segundo o Dharma, que é a ordem natural dos indivíduos na sociedade. E por isso deve-se negar materialismo, e luxúria, ódio, ganância, orgulho e inveja. Os deuses principais são Bravinó, Shiva e Ganesa, e seus sacerdotes são a classe mais alta da sociedade dos Brahmanes. Budismo, criada por um príncipe da Índia, que ficou trancado no palácio, protegido de todos os sofrimentos humanos, até os 29 anos, quando ele sai pela primeira vez e ele fica chocado ao perceber o sofrimento da vida humana e resolução não voltar depois de uma jornada espiritual. Ele finalmente se tornou iluminado, alcança o Nirvana. Quando percebe as 4 nobres verdades que a vida é sofrimento, que o sofrimento existe por causa de desejo, que exista um fim para o sofrimento e que ele se encerra confirmando do nobre caminho óctuplo, o método para se evitar do desejo. Assim como os hindus, os budistas acreditam em uma versão de karma e samsara, o ciclo de morte e renascimento, e alcançar o nirvana é uma forma de escapar. Judaísmo, uma religião monoteísta que acredita na existência de um Deus supremo e todo-poderoso. Os judeus acreditam que Deus criou todo o mundo em 7 dias e sua criação mais importante foi o homem feito à sua imagem e semelhança. Originalmente o homem habitava no paraíso, mas após desobediência a Deus, ele foi expulso na terra. Depois das histórias épicas dos primeiros homens, Deus fez um pacto com Abraão que seus descendentes vão formar um povo e viver numa terra prometida. O símbolo desse pacto é a circuncisão. Eventualmente eles vão parar no Egito, onde são escravizados, mas depois são libertos por Deus através de Moisés. Nessa fuga foi revelada a lei divina, o Torá, onde se descreve a forma como os homens devem viver suas vidas e a sociedade para estar na organização, graça de Deus. Ao chegar na terra, prometeu os israelitas passam pelos altos e baixos. Cristianismo, profetas judeus que avisaram sobre a vinda do Messias, pois os cristãos acreditam em muito do judaísmo, mas com uma diferença central, que o Messias já veio, já foi, e que ele ainda vai voltar mais uma vez para ele. Jesus Cristo é Deus, e foi o Messias. Ele morreu pelos pecados da humanidade, novo para separar quem amou a Deus daqueles que não amaram, pela Bíblia e pela tradição. Cristão, Deus se fez homem em Jesus, no ano 0 em Israel. Depois disso, sabemos pouco, mas Jesus começou a ensinar aos 30 anos e com 33 já tinha sido condenado à cruz pelos homens. Jesus aparece de novo
para os seus discípulos para mostrar não só a realização das antigas profecias, mas para formar uma nova aliança entre Deus e todos os homens, não só os judeus. Por isso, na fé cristã, Jesus foi o sacrifício perfeito para purificar os pecados do mundo, para marcar uma nova era depois que Jesus retornou aos céus. Os seus apóstolos e seguidores foram ordenados a espalhar a fé por todo o mundo, pregando seus ensinamentos como a regra de ouro e as outras parábolas. Assim nascem algumas formas diferentes de seguir Jesus. Catolicismo, uma das maiores organizações do mundo, com quase 1,4 bilhão de pessoas, espalhado em todos os países. A Igreja Católica foi fundada por apóstolo Pedro em Roma. O primeiro Papa e segue até hoje numa sequência perfeita. A Igreja é escavadoramente estruturada com a instrução dos padres, bispos, arcebispos e o Papa, e tem normas bem claras para quase todas as situações possíveis. Os católicos consideram a Igreja o reino de Deus na terra e os 7 sacramentos garantem a boa obediência aos seus dogmas. Além disso, a teologia católica tem uma ênfase maior na intimidade com Deus por meio da razão e da lógica, sem negar os mistérios da fé e os milagres. Calvinismo foi a única pessoa que resolveu sair da Igreja Católica e criar uma versão diferente do cristianismo inspirados por ele. Uns caras na Suíça, como Calvino e Zwingli, criaram uma teologia ainda mais diferente. Os calvinistas acreditam que, como Deus é todo-poderoso, ele já escolheu um grupo de pessoas que vão ser salvas. Os eleitos fez uma aliança com eles. Além disso, eles acreditam numa vida e num culto regrado e simples, com igrejas menos decoradas que as católicas e luteranas. Batismo. Protestantes rígidos que surgiu no século X que acreditam na quebra radical, com tradições de fora da Bíblia, como igrejas com hierarquia, para focar 100% nas Escrituras. Eles acreditam que o crente tem que nascer de novo como cristão, e por isso só batizam adultos que já têm capacidade de entender o que significa seguir Jesus. Os batistas veem o mundo como cheio de pecado e buscam se afastar deles em práticas do dia a dia, evitando coisas como beber álcool e ouvir músicas explícitas. Pentecostalismo, moderna com suas origens no começo do século XX, nos Estados Unidos hoje em dia. Existem muitos grupos pentecostais diferentes, cada um com a sua crença, mas com as seguintes semelhanças. Assim como os batistas, eles dão ênfase no renascimento espiritual, só que acreditam na experiência individual e direta de Deus através do batismo no Espírito Santo, que dá dons aos fiéis. Sunita. São 83% da religião que surgem logo após a morte do profeta. Os sunitas optaram por apoiar a associação de Abu Bakr, um amigo e conselheiro de Maomé nessa corrente. Além de consultar o Alcorão, também se consulta a Sunna, um regro dos costumes de Maomé, e a opinião dos grandes imãs, sábios e estudiosos da fé. Ibadi, uma organização religiosa perseguida no mundo islâmico que representa só 1% da fé. Na primeira grande guerra civil islâmica entre sunitas e xiitas, eles se recusaram a lutar e se separaram do resto. Hoje, só são maioria no Omã. Confucionismo. Exatamente uma religião. É mais um conjunto de regras sobre o que é certo e errado. Criado por Confúcio no século V a.C. na China. O principal objetivo é manter a sociedade em ordem, e por isso existem as 5 relações hierárquicas governante-súdito, pai e filho, irmão mais velho, irmão mais novo, marido e esposa, e amigo.